Eu quero começar esse vídeo aqui já mostrando para você algumas imagens e a partir disso eu quero pensar algumas coisas com você. Então assistam a uma cena envolvendo o ex-candidato à presidência Ciro Gomes. Garrafa plástica e tampinha que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, casa. tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Mas já tá vindo, Bandido, você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Que tá aqui no palco. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui. Eu vou inverter a ordem aqui do vídeo, porque geralmente a gente comenta as coisas, né, que pensa junto as coisas aqui, e no final eu pergunto o que você pensa, né, o que você acha disso. Eu quero inverter e eu quero perguntar para você agora. Já põe no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre essa cena de um cara que se aproxima do Ciro Gomes, chama o Ciro Gomes de bandido e a reação do Ciro Gomes é de dar um tapa na cara desse sujeito. O que você entende disso? Como é que você interpreta essa cena? E se você acha que a reação do Ciro Gomes foi correta, foi adequada, foi apropriada, foi, sabe, uma resposta legítima diante dos insultos que ele sofreu? Põe aqui embaixo no comentário e explique aí por que você pensa isso. Antes de prosseguirmos, né, antes de entrarmos em algumas considerações que serão de ordem ética, né, de questões envolvendo ética, eu quero que a gente pense nesse cenário, nessa cena, com outros participantes. Vamos pensar que nesse cenário, ao invés desse rapaz, que eu não sei o que ele é, não sei se ele é de esquerda ou de direita, não sei se ele é, sabe, vinculado a algum partido, parece que está rolando uma história aí que ele é vinculado a algum partido, mas isso é irrelevante nas contas. Em vez desse rapaz, a gente tem aí um outro sujeito, sei lá, alguém alinhado ao PT, ou sei lá, alguém simpatizante do Lula, ou mesmo do Ciro Gomes, que vai e chama o Bolsonaro de bandido. E aí ele vai lá, sussurra no ouvido do Bolsonaro, e o Bolsonaro volta e dá um tapa na cara desse sujeito. Esse mesmo cenário, como é que você entende? Se você acha que é equivalente à do Ciro Gomes reagindo, se não é, se há alguma distinção essencial aí que a gente possa utilizar para separar duas imagens. Ou se ambas as imagens, se ambos esses cenários são condenáveis. Por quê? Também me fale no comentário aqui. Porque eu penso o seguinte, né? Eu vi muita gente aí dizendo que o Ciro Gomes está com razão, né? Que ele tem que mais reagir mesmo, que diante das ofensas que ele sofreu foi uma reação legítima, foi uma reação de um ser humano, que ninguém tem sangue de barata, que, sabe, não dá para ouvir tipo de acusação sem reação. Inclusive eu vi debates sobre se na legislação brasileira um ataque à honra como esse poderia ser respondido com uma agressão física, né? Com um tapa. Quais são os limites aqui em relação à injúria ou à calúnia feita e a resposta do Ciro Gomes? O fato é que, bem, você pode interpretar como sangue de barata, mas o fato é que quando alguém adentra o jogo político, né, quando alguém vai representar a população brasileira, que foi o caso do Ciro Gomes em vários momentos, né, foi governador, foi prefeito, foi ministro de presidente, então assim, é alguém que foi candidato à presidência em alguns momentos, é alguém que participa do jogo político há um bom tempo, agora não é candidato a nada, mas pode ser que venha a ser no futuro, então é alguém que participa, é alguém que é atuante no jogo político, e eu suporia, eu imaginaria que essa pessoa, ela, além de representar a população, ela também passa a representar um conjunto de valores. Ela passa a representar aquilo que ela pensa para o mundo, aquilo que ela pensa para a sociedade, aquilo que ela pensa para os demais cidadãos brasileiros. Então, o comportamento dessa pessoa em situações políticas ou fora de situações políticas, né, no dia a dia, são reflexo dos valores que ela defende. A gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos anos por causa do Bolsonaro, que os valores que ele trazia para a política eram valores que ele trazia para a sua vida cotidiana e trazia para os seus filhos também. Basta pensar na criação dos filhos do Bolsonaro e como eles são reflexo da visão de mundo do Bolsonaro. Portanto, a gente pode pensar que ao se tornar um político, você traz consigo valores. E um dos valores que me parecem essenciais para um jogo democrático tem a ver com o modo como você se porta em situações que são constrangedoras, que são de agressividade. Portanto, essa reação do Ciro Gomes
que já não é a primeira desse sentido, né? Basta pensar anos atrás, quando ele deu um pescotapa no Mamãe Falei, que foi uma outra circunstância ali e não me pareceu tão grave quanto agora, porque dava margem para ambiguidade, mas a reação intempestuosa do Ciro Gomes, não é a primeira vez que ele faz, isso pode nos suscitar várias questões aqui, como eu falei, de ordem moral, de ordem ética, né? Sobre como a gente gostaria que as pessoas participassem das interações sociais. Porque essa é uma questão, acho que pega muito no brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil é uma sociedade muito violenta, extremamente violenta, é um dos países mais violentos do planeta, é onde tem os maiores índices de homicídios do mundo. Então, assim, a gente sabe que há uma tendência cultural de resolver questões complicadas com base na porrada, com base no tiro, com base na violência física. A gente sabe que muita gente, sabe, recorre a esse tipo de linguagem violenta, tanto física quanto, sabe, moral, quanto contra a honra das pessoas, para tentar resolver contendas. Então, assim, não acho que justifica nada, mas eu entendo que o Brasil tem essa linguagem da violência, que é uma linguagem que não é de agora, é uma linguagem histórica, né? Uma linguagem que tem, inclusive, raízes, sabe, no passado do Brasil, colonial, de exploração, de, sabe, mão de obra escravizada, tanto de indígenas quanto de negros africanos, ou seja, é um país que foi construído com base na brutalidade. E isso ainda hoje se reflete no modo como a polícia opera, se reflete no modo como os cidadãos operam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, pedir, sabe, ponderação, pedir algum senso de compreensão dos seus atos parece ser demais. E me parece que cada vez está mais difícil fazer isso. Eu sentia que anos atrás, quando a gente falava de raciocínio, de pensamento, de reflexão, de moderação de comportamento, isso caía muito melhor nos ouvidos brasileiros do que hoje, mesmo com o governo petista, né? A gente achava que a vitória do Lula traria paz e amor para o Brasil. Bem, não achava isso, mas a gente tinha certa noção de que apaziguaria um pouco os ânimos, porque é o que se esperava, né? Um jogo tão polarizado, um jogo tão inflamado, as pessoas tão enfurecidas, sabe? Violência e discurso violento. A gente imaginava que, uma vez que o Bolsonaro deixasse o poder, que isso se apaziguaria um pouco. Mas não é o que aconteceu, pelo contrário. Como eu falei, eu percebo que as pessoas são cada vez mais inflamadas e mais indignadas, mais revoltadas e mais agressivas, inclusive na comunicação. Então, essa reação do Ciro Gomes parece estar inserida num contexto no qual esse tipo de comportamento parece ser legitimado, não apenas por seus seguidores, não apenas pelos ciristas, mas por outras pessoas que acham que a linguagem da violência é uma linguagem legítima para resolver questões que envolvem ofensa pessoal, por exemplo. Então, por isso que eu pergunto para vocês, como é que vocês entendem isso? E eu vou supor aqui que muita gente respondeu que a resposta do Ciro Gomes foi apropriada, ou foi, sabe, o ímpeto dele, foi uma resposta humana, né? As pessoas agem desse modo. Mas, por outro lado, quando a gente entra em questões éticas, aí a gente entra num aspecto da filosofia que trata de normas de conduta para a nossa convivência, de modo que todos nós, numa sociedade com milhões de habitantes, consigamos sobreviver para o próximo dia, né? Que você não seja morto, sei lá, por uma discussão no trânsito, que você não apanhe na fila do mercado, que você não seja espancado porque alguém olhou para você atravessado na rua e você respondeu e as pessoas vão lá e se matam. É o tipo de barbárie cotidiana que a gente não gostaria de ver reproduzida para sempre. Então, sim, a gente entende, como eu falei, que o Brasil é um país violento e as coisas são feitas desse modo, mas precisa ser assim? A conduta deve ser desse modo? E aí que entra códigos de ética. No meu caso em particular, durante muitos anos eu fui um relativista moral, ou seja, eu aceitava, eu reconhecia que diferentes culturas, diferentes nações, diferentes períodos históricos possuem diferentes códigos de ética. E isso é óbvio, na verdade isso é evidente, né? Então, assim, religiões diferentes têm códigos de conduta diferentes e assim por diante. Mas, por outro lado, ao longo do tempo eu fui tomando uma escolha, né? Eu tomei uma decisão de aceitar um conjunto de normas éticas que visariam reger a minha vida, o modo como me comporto, mas, claro, serviriam também de referencial para outras pessoas. E aí, quando se trata de ética, quando se trata desse tipo de conduta, você não pode esperar que o outro faça para que você faça, porque se você for fazer isso, não vai fazer nunca. Então, assim, se você esperar que o outro seja honesto, se você esperar que o outro seja decente, se você esperar que o outro seja bondoso, se você esperar que o outro, sabe, se comporte de maneira razoável, aí nunca ninguém vai ser ético, porque as pessoas
não agem assim o tempo todo. Então, parte da gente. Nós devemos ser o modelo, nós devemos ser aquelas pessoas que vamos implementar um código de ética individual nesse caso, mas pessoal, né? Mas que poderia servir de referencial para as demais pessoas. Essa é a ideia em Kant, na obra dele Crítica da Razão Prática, quando ele fala em imperativo categórico, que a sua conduta, né, o seu código moral deveria ser de tal modo que serviria de referência para todas as demais pessoas. Então, aí você tem um modelo de referência de tolerância, de aceitação do outro, de respeito ao outro, de, cuidar do outro muitas vezes, né, de proteger o outro, de proteger quem é indefeso, pelo menos, de você não responder violência com violência, porque aí você perpetua um ciclo interminável de violência, e assim por diante. Então, é um código deontológico, né? Ou seja, um código que tem a ver com um dever de como a gente deve se comportar e que foi aquilo que eu escolhi. E isso é o que pauta não apenas as interações entre pessoas que pensam parecido com a gente, mas também com adversários ideológicos, políticos, ou seja, outras pessoas. E isso visaria tentar transformar essas relações em algo mais saudável. É um esforço tremendo. Como eu falei, é uma escolha, né? Então, assim, há diferentes modelos éticos e uma escolha feita foi de aderir a um certo modelo que, na minha concepção, pelo menos, permitiria um convívio mais razoável e saudável. Sendo assim, partindo dessa visão, não me parece que o ato do Ciro Gomes, por mais impetuoso que seja, por mais que seja uma resposta automática dele, né? Não acho que seja o caso, mas não acho que a resposta do Ciro Gomes seja apropriada num jogo político que se pretenda razoável. Eu imagino que quem esteja na política já está habituado a ouvir insultos, a ser acusado de um monte de coisas injustamente, de, apontarem o dedo e falarem coisas indecentes, ou seja, quem é político no Brasil está sujeito, né, a esse tipo de ataques, a esse tipo de confronto, a esse tipo de atitudes de pessoas que discordam da sua posição, de adversários políticos, de inimigos políticos, digamos assim. Então, não parece que seja a primeira circunstância nem a última que o Ciro Gomes vai vivenciar nesse sentido. Por isso que a reação é desproporcional, porque é uma reação que não corresponde a certos critérios mínimos de razoabilidade e de ética. E é por isso que o cenário envolvendo um outro candidato ou um outro político como o Bolsonaro pode ser ilustrativo. Porque se fosse alguém da extrema-direita reagindo desse modo, muita gente estaria revoltada, estaria indignada pedindo a prisão do Bolsonaro. Se fosse alguém da extrema-direita, não haveria nenhum tipo de instância na qual as pessoas concordariam que uma reação violenta física, agressiva física, seria razoável. Se há uma régua moral que vale para os adversários, essa régua moral também vale para quem a gente apoia. Esse é o princípio também essencial de justiça, né? De equidade, de como você vai usar o mesmo parâmetro para diferentes agentes políticos. É claro que a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da pessoa naquele momento. Às vezes o Ciro Gomes está lá, com a pá virada por alguma razão, acordou lá, com o pé esquerdo e aconteceu alguma coisa no dia a dia e ali ele aproveitou a oportunidade para simplesmente extravasar toda a frustração que ele tinha por outras razões. Pode ser que seja isso, mas não parece que seja apenas isso, né? O caso ali é alguém que vai, confronta, vai lá, ofende o Ciro Gomes e a resposta é uma resposta imediata de agressividade física. Mas, para mim, pelo menos, né, que eu digo pessoalmente, esse é um ato que não é justificável. Não é justificável, não deve ser aplaudido e não deve ser norma ou referencial para ninguém. Eu já pedi para que vocês dissessem o que pensavam no começo aqui e eu quero saber se depois dessas considerações você ainda pensa a mesma coisa ou reconsiderou alguma coisa na sua posição. Pode deixar aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal ou um apoiador para dar uma força, só lembrando que a partir desse mês aqui eu vou começar a gerar conteúdo prioritário para membros e apoiadores. A ideia é começar a ler algumas obras de filosofia com vocês e a gente vai poder trabalhar aí com textos específicos de filósofos, de pensadores, incluindo obras de ética, para a gente compreender como isso é entendido dentro da filosofia. Então, se torne um membro ou apoiador, links aqui na descrição desse vídeo. Se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido
nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.